Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. Para você que é líder, que se propõe a fazer diferença no mundo, que trabalha seu próprio processo de evolução, de autodescoberta, para você que é engajado no processo de transformação, de evolução de consciência da sua organização, vem com a gente. E hoje nós temos aqui um convidado especial, o Éden Molim, né, e a minha companheira de sempre aqui, a Regina Sotomayor, para falar deste livro, As 5 Cidades. Então seja bem-vindo, Éden. Rê, uma palavrinha para começar aqui também. Bom, Éden, primeiro é um prazer ter você presencialmente, né? Aqui conosco, que você já teve a oportunidade de estar, né? Estava online, né? E hoje está aqui presente. Então, nós vamos, além de compartilhar o seu conhecimento, né? Toda a sua sabedoria, também a sua energia pessoal, né? Então, muito bom estar aqui com você. Obrigada. Um prazer estar aqui, gente. Gratidão. Bom, Éden, deixa eu aproveitar assim, a leitura, né, dessa obra, desse escrito, me permitiu algumas viagens importantes, né? Então, eu me vi organizações, vi pessoas em cada uma dessas cidades, que é uma metáfora poderosíssima para a gente compreender, mas antes de falar até dessa questão que trouxe essa mobilização desse conteúdo, como que foi para você criar esse conteúdo? O Adilson, para mim, foi muito tranquilo, assim, foi muito gratificante. O que acontece? Esse livro foi escrito muito rápido. Eu costumo dizer até que ele foi canalizado, né? Eu tava voltando de uma viagem do exterior, e aí entrando em uma semana onde eu iria ficar numa espécie de workshop que a gente estava trabalhando as questões na Bahia. Tá. E me convidaram para fazer um treinamento de Spiral Dynamics para os líderes da organização. Ok. E eu já faço isso há algum tempo, só que eu sei que a teoria em si, as pessoas têm uma dificuldade de entender, de perceber, de conectar, de trazer isso para a vida. Enfim, tem muita vertente na teoria. E aí eu pensei, cara, se eu contasse uma história disso nesse treinamento, né? E aí foi a coisa que me começou para contar o livro. E aí me veio o personagem, e eu entendi, cara, tá, mas esse personagem precisa fazer uma espécie de viagem e passar por alguns lugares e tal. Daí a coisa das cidades, cada um ancorado em um nível de consciência que podia representar bem isso. Então foi muito bom, foi bem divertido, assim, sabe? Escrever. Que legal. E o mais engraçado é que nessa relação com a editora, né? Entre idas e vindas, eu tive que ler esse livro, sei lá, umas 8 vezes. Né? Porque você tem que ler, você tem que ver se tá certo, se o que mudou tá certo, tá fazendo sentido e tal. E nas últimas vezes, assim, tinha um tempo que eu não lia, né? Aí eles me mandaram de volta. A última vez eu falei, bom, essa é a última, eu vou ler direitinho agora. Eu sentei para ler. Eu me peguei, em certos momentos, nossa, que bacana, que legal, tipo, animado com o livro. Aí eu me peguei e perguntei assim, cara, foi eu mesmo que escrevi esse negócio? Aí tá interessante demais. Então foi bom, foi bem legal. Que fantástico. Então foi forte, né? Porque quando o próprio autor se apaixona pela obra, né? A gente tem, tipo, o Michelangelo, tem vários depoimentos, assim, né? De autores ou de artistas, né? Esse sentimento que você trouxe agora, né? Se apaixona pela própria obra, é muito bom, né? Das reviravoltas, assim, chamaram muita atenção. Então foi legal, foi bacana. E essa sua fala, Éden, lembra muito desse estado flow que a gente cria, dessa conexão, de que às vezes você, falando assim, eu já me vi assistindo algumas palestras que eu fiz, eu falei, puxa, que legal, eu organizei bem o pensamento aqui, tipo, da dificuldade que às vezes eu tenho, e lá refletiu isso. Então, quando você traz essa questão, né, acho que traz muito também, na minha visão, do acreditar no que você transporta para aí. Né? Eu gosto, porque a metáfora, sobretudo, é poderosíssima para o nosso processo de aprendizagem, de autodescoberta, que você traz essa questão no livro. E algumas coisas foram me chamando a atenção, né? Por isso que eu falei, eu primeiro olhei para alguns mundos, né? Eu poderia olhar para o planeta, para a humanidade. Para a humanidade, né? e olhar, né, alguns países, algumas regiões, com cada uma daquelas prevalências de cidades, né? E como que isso estimula, e os pós e contras de cada uma delas,
e o quanto evoluir nos coloca para fora delas. Faz sentido essa percepção que eu estou colocando, coloca para outra, né? Para outra cidade, para fora dela. Ou seja, aquele modelo que eu vivi, nasci, parece que depois que eu estou tendo mais conhecimento, mais informação, eles já não conversam tanto comigo. E aí, aquele que te incomoda ou vai fazer com que você se acostume, ou vai fazer com que você dê um salto. Faz sentido dessa percepção, ou foi uma viagem só minha? Adilson, eu acho que faz super sentido, né? Quando a gente analisa a evolução do ser humano, a evolução da humanidade, ela passa por essa perspectiva, se você olhar historicamente, né? Sim. No passado, os próprios autores, né, da teoria de Spiral Dynamics, eles falam isso. No passado, a gente tinha uma operação mental, um modelo mental e de relações onde era mais focado ou no indivíduo ou mais focado no coletivo, e ali com algumas limitações e algumas coisas que promoviam isso. E a gente vê isso também na criança. Então, você pegar uma criança de 2 anos de idade, 3 anos, ele está muito focado no eu, tudo é dele, etc. Aí chega um dado momento, não, que ele começa a interagir mais externo, então ele precisa abandonar aquilo para que ele cresça. Eu acho que a gente, seja o indivíduo, seja a organização, a gente vai passando por esses momentos, né? Então, é realmente um breakthrough, assim, é realmente uma reflexão, é realmente um ponto de virada, quando você olha para tudo que você está vivendo e fala assim, peraí, isso não me cabe mais aqui. Seja como indivíduo, seja como organização, seja como profissional, seja como pai, mãe, enfim. Olhar para isso, entender que talvez aquilo não te caiba mais, é um processo de maturidade, que exige maturidade e também exige energia. Então, eu acho que é o caminho nosso, é evoluir. E os autores mostram isso, né? Que a humanidade está evoluindo. Né? Eu gosto muito dessa abordagem que você trouxe, né? Da espiral, né? Da dinâmica, da espiral dinâmica, porque ela traz exatamente essa questão de estágios de desenvolvimento, né? A partir das necessidades humanas. Então, que pode ser individual e que pode ser no coletivo. E também o fato que é um aprimoramento. Então, nós ganhamos também complexidade no lance da espiral, né? Quando você explica todos os estágios e das cidades, vai aumentando a complexidade da descoberta, propriamente dita, né? Sim. Então, é uma jornada de descoberta, de desenvolvimento pessoal, né? Do ponto de vista que eu saio de um determinado ponto de sobrevivência para ter uma visão no máximo disso, de uma organização de uma sociedade diferente, planetária, que eu olho muito mais longe, olho coletivo, né? Sim. E essa espiral, ela é focada no futuro, não no passado, né? Porque as experiências do presente é que transformam a sua visão do passado. Sim. Então, esse processo de evolução, ele se dá de muitas ordens, ele se dá no biológico, ele se dá no psicológico, no ponto de vista cultural, é uma evolução cultural, né? Sim. A partir Então, essa evolução cultural está em hábitos, em mindset, em estilos de vida, né? De lentes que a gente vai trazendo e olhando. Então, quando o Adilson fala das cidades, né? Das diferentes cidades e que você traz aqui, a gente entende que também uma cidade se transforma e, de repente, ela está em determinada cor, digamos assim, e que isso pode ter outras cores sendo ao mesmo tempo. É isso mesmo? Eu estou querendo trazer, mas a minha pergunta é essa, emendando com a pergunta dele. Eu posso ter uma sociedade que hoje ela pode ser multicolorida do ponto de vista do desenvolvimento dela? Eu entendo que sim, Regina. Os autores trazem isso, mas eu também, pessoalmente, eu entendo que sim. A gente como ser humano, como humanidade, seja lá, como organizações, a gente é uma mistura, né? É uma mistura de vários elementos ali. Então, por exemplo, hoje, se a gente olhar para a nossa sociedade atual, a gente vai ver que a gente tem uma supervalorização da razão
A gente tem uma supervalorização do individual, o meu primeiro, os outros depois. A gente tem uma comparação muito forte entre um e outro, o que é melhor, o que é pior, e a gente tem uma definição do que é sucesso muito pautada no capital. Então, se a gente olhar de forma geral para a sociedade, a gente vê que a sociedade está majoritariamente ancorada num nível de consciência de que eles chamam de laranja, né? Que é a busca pelo sucesso, e o sucesso está ligado ao capital. Então, a felicidade é no aqui e agora, portanto, eu tenho que explorar ao máximo possível os recursos, o mundo está aí, as pessoas estão aí para eu explorar os recursos e seguir em frente. Porém, óbvio, a gente já vê movimentos onde, por exemplo, a gente vê movimentos de uma cultura de um nível de consciência mais verde, que seria mais coletivista, que seria mais de valorizar as diferenças, que seria de compartilhar, mais focado no coletivo e menos no individual. Quer dizer que as relações são mais importantes do que o capital. Então, alguns questionamentos do tipo, vale a pena eu morrer no escritório doente às 11h30 da noite, trabalhando direto, sem julgamento moral nenhum no que eu estou dizendo, mas tendo tido 5 casamentos diferentes e 8 filhos espalhados e ninguém conversa comigo porque a gente brigou, porque a minha verdade é absoluta e tal. Então, esse tipo de questionamento leva as pessoas para ter um posicionamento diferente. Assim como eu falei da laranja, falei da verde, que seria um pouco mais evoluída, digamos assim, e vamos voltar lá na azul. A gente também tem muita gente hoje dentro da nossa sociedade que opera no certo e errado, no isso ou aquilo, né? Sem entender as nuances que uma pessoa, no bom ou ruim, no sofrer aqui para ter uma felicidade eterna num outro lugar, no seguir a norma e a regra de forma cega e absoluta. Então tem essas vertentes dentro da sociedade, mas majoritariamente hoje eu diria que a gente vive numa sociedade laranja com alguns elementos de verde e caminhando com uma pequena, talvez, parcela da população se aproximando do amarelo. Eu não acho que nenhum de nós estamos no amarelo ainda, né? E você, quando você traz um personagem principal, né? Esse personagem principal, ele de alguma forma ele vai ampliando, ele como observador dele mesmo, né? E da experiência dele, Sim. Ele vai ampliando a partir de contatos, daquilo que ele vive. Ele traz essas interrogações que você traz. Então, o livro, na realidade, ele tem uma jornada assim bem definida. Por que você escolheu um personagem, né? E esses contatos que ele vai fazendo, eu lembro do David, né? E depois o Lucas, que aparece, né? Um pouco, talvez, representando a nova geração. Não sei, estou te colocando as questões. Perfeito. Né? Por que você escolheu isso? O processo de uma pessoa que parte dessa cor, né? E ele vai dentro desse processo de evolução, questionando e também ponderando, né? Sim. Ele não é um observador só e que ele absorve. Ele pondera, ele critica, ele refaz. Sim. Eu entendo que assim, sabe, Regina, eu parti muito do princípio do como que as pessoas vão compreender isso da maneira mais simples possível, né? E aí, na medida para eles compreenderem, eu acredito muito na história. Eu sou adepto do xamanismo, vocês sabem disso. E o xamanismo é muito baseado na contação de histórias, né? No compartilhamento de histórias. Então a história fala ao nosso inconsciente coletivo, enquanto que a teoria fala a razão. Então eu queria muito falar ao inconsciente das pessoas, trazer esse elemento de uma maneira fácil e coloquial. E como que as pessoas mudam, né? As pessoas mudam através de reflexões profundas e principalmente através de experiências. E dependendo da experiência que a pessoa vive, se essa experiência tiver um elemento emocional muito forte, ela pode se transformar assim, ó, da noite pro dia. Então, eu entendi que eu precisava construir essa
jornada, né, do general, do Michael, dentro desses elementos. Então, ele era um general que vivia ali, né, na Cidade Azul, e ele cresceu. Eu não lembro quantos anos eu coloquei que ele tinha ali, mas eu imaginava ele com 50 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. Para chegar a general, tem que ter carreira, teria, né? que ter feito a carreira e tudo. E aí, eu imaginava ele... E aí você imagina uma pessoa que viveu a vida inteira, 50 anos, numa sociedade totalitarista, de certo e errado, né? Um nível de consciência azul. Então, assim, onde a tradição era o mais importante, a norma e a regra era o mais importante. Como que essa pessoa iria, num primeiro momento, fazer uma mudança? Ela precisava passar por um impacto emocional muito forte, que foi o que aconteceu no livro, né? Sim. Eu não vou contar aqui para não estragar para quem está assistindo aí. Mas ele passa por esse impacto emocional muito forte, que primeiro tira ele de todo aquele elemento. Então, e aí ele começa a interagir com aquele nível de consciência ou as pessoas que antes ele julgava errado. Porque uma característica de todos os níveis de consciências que estão abaixo de amarelo é achar que ele está certo e julgar todos os outros como errado. Então, o laranja critica o azul critica o vermelho critica o verde e por aí vai. Então, na medida que ele entra em contato com com essas pessoas de um nível de consciência diferente, ele também encontra humanidade ali. Então, personificar a interação foi extremamente fundamental para ele viver isso. E aí, por que eu criei todos esses elementos? Qual foi a ideia por trás disso? Hoje a gente trabalha muito diversidade dentro das organizações. Sim. Então, enquanto se falar as pessoas pretas, os gays, os deficientes, a gente não personificou. Na medida que eu convivo com alguém o João, a Maria, o Antônio, aquilo vai para um outro nível de entendimento e é capaz de propiciar essa reflexão, de entender que apesar da pessoa estar naquele nível de consciência, tem uma verdade e tem um porquê dela estar naquele nível de consciência, né? Então, acho que a jornada perpassou por isso ali. Como que ele poderia viver essa experiência de autotransformação, que, segundo os autores, né, demanda de uma capacidade mental, ou seja, uma capacidade cognitiva para fazer essa mudança. E o outro é de uma característica, eu esqueci o termo que eles usam, mas é de uma característica como se fosse o que está acontecendo no mundo, como se fosse um grande desafio, um muro que você bate ali. Sim. Se você bater nesse muro e tiver a capacidade mental, você evolui. Senão, você fica estagnado naquilo. Aí cai na conformidade social, né? Aí cai na conformidade social, que é muito mais fácil, né? É muito mais simples. Mais simples. Isso me fez... Né, eu comecei a relacionar com várias coisas, né? O livro foi me abrindo várias janelas, vários portais ali, né, de acesso. E aí eu também estou lendo junto com o livro que eu li aqui, o livro do Mandela. Uhum. Então, e aí olhando, né, não terminei, é um livro que eu ganhei há bastante tempo, eu já tinha dado umas folheadas, lido umas partes, mas agora eu estou lendo ele. E aí ele vai me dando essa conexão, né? Então que conexão que é essa? Há um momento de forte impacto que vai te permitir essa evolução de consciência. Sim. E aí quando a gente olha para o mundo de forma geral, aí quando você olha, né, o mundo hoje parece mais... Nós estamos na cidade de São Paulo aqui, né? Parece o mundo laranja, né? A cidade laranja. Sim. E quando você tem um processo de ruptura que te tira, você não vai para a cidade amarela. Não. Né? Então, mas no caso do que você traz, ele tem um processo que ele decide que alguma coisa não está bem e ele faz ir num caminho para ter essa reflexão na cidade amarela. Perfeito. E aí eu fiquei pensando que quantos de nós temos consciência de ter a oportunidade, gritando, de que a gente não está bem naquela cidade. Porque nos falta, ou está abrindo uma possibilidade para a gente enxergar outro nível de consciência que não estamos enxergando. Perfeito. E às vezes essa não percepção coloca numa condição de ruptura total e não de parcial, né? Porque o que acontece, né, ela era parcial, que te leva a pensar o que está acontecendo comigo, do que eu abri mão, que eu não tenho que abrir mão, não quero abrir mão.
Então, isso foi uma das reflexões muito poderosas que eu tive da gente enquanto agentes protagonistas dessa construção, de perceber esses sinais que estão nos dados em situações maiores ou menores, para a gente promover essa mudança. Perfeito. E eles estão acontecendo. Sim. Não sei se faz sentido. Faz super sentido, né, Adilson? A gente vive num estado de hipnose coletiva. Então, se eu perguntar para você, quem é você? Você vai falar, eu sou a Regina. Não, isso é um conjunto de letras que formam uma palavra chamada Regina. Quem é você? Você vai falar, eu nasci em, sei lá, São Roque, São Paulo, não sei. Não, isso é onde você nasceu, isso não representa quem é você. Então, assim, se a gente acha que somos algo que é artificial. Você nasceu numa família que te ensinou algumas coisas artificiais. Te deram uma religião ou não artificial. Te ensinaram o que é certo ou errado artificial. E é tão complicado isso porque a gente adere a essa estrutura artificial e acha que a gente é aquilo. Num nível mais patológico, onde a maioria esmagadora dos profissionais que trabalham em grandes organizações vive, ele adere à profissão. Então, eu sou o diretor de alguma coisa, eu sou o gerente, eu sou o executivo. E aí você vê pessoas que claramente estão apegadas ao poder, ao crachá, que se perder aquilo, perde a estrutura da vida. Perde a identidade. Você vê pessoas que o sobrenome da pessoa é o nome da empresa. Então, eu sou o João da empresa X. Se perder aquilo, ela perde a estrutura dela. Dito isso, a gente vive por quê? Porque o mundo fomenta isso ao nosso redor. Né? A gente acresce uma estrutura social onde o sistema é moldado dessa forma e a gente vai interagir com o mundo, e quanto mais conforme no sistema, mais socialmente aceitos seremos nesse mundo. Tanto é que se você mudar de empresa, você vai ter uma dificuldade para adaptar aquela cultura àquele sistema e você vive assim. Então, essa hipnose coletiva traz pra gente isso. Só que tem um dado momento na nossa vida que eu costumo dizer que é quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Ali, aquela pequena intuição que durante uma decisão falou no seu coração, às vezes ela vem. E ela vem falar na sua cabeça. E ela pode vir num elemento de culpa, ela pode vir talvez num elemento de cobrança, ela pode vir num elemento de ansiedade, ela pode vir num elemento de dúvida, num elemento de medo. Por quê? Porque normalmente o que o sistema fomenta? O sistema fomenta o medo. Na minha concepção, a gente tem duas maneiras de operar. Ou você opera no medo ou você opera no amor. O sistema não está nem um pouco interessado que você opere no amor. Porque no amor, Adilson e Regina, eu não preciso comprar um carro novo para eu me sentir melhor, para eu preencher um vazio dentro de mim. Eu não consumo. Uau. Gente, não tem problema nenhum comprar carro novo, tá? Não tem problema nenhum, não é isso. Mas depender disso para a sua existência que é o problema. Legal. Então, assim, o sistema tem todo o interesse de te manter operando no medo, porque assim você vai consumir mais, você vai conformar mais, você vai vender ou trocar a sua vida por dinheiro, porque é isso que a gente faz predominantemente na vida. Eu vejo que os processos, né, de transformação, como você disse, a experiência e a emoção é muito forte, porque muitas vezes a gente sente, mas não tem a consciência. Sente no corpo mesmo. Sim. Né? Sente uma dor, sente um mal-estar, sente uma ânsia, né? Sente algo nesse sentido e você não tem consciência daquilo que você está sentindo, que pode ser disruptivo na sua vida, naquilo que você acredita ou naquilo que você gostaria de ser, né? Realmente a questão que você trouxe aqui da espiral, eu acho importante, porque essa questão daquilo que você gostaria de ser, do ponto de vista do que o mundo você gostaria, que mundo você gostaria de criar, aquilo que você possa olhar, passar a sua transformação, aquilo que você projeta, mesmo que seja algo de sonho ou de idealização, né? E esse processo das experiências que você está trazendo, porque às vezes o processo de transformação é difícil, às vezes você sente, puxa,
conseguir olhar para determinada coisa, por exemplo, me deslocar de que eu não sou o meu papel profissional. Eu sou alguém que exerce um papel profissional, né, dentro daquilo que você trouxe. Mas, por outro lado, na minha relação com a família, como mulher ou como marido, eu sou submetida a algumas questões ou do machismo ou do masculino, que então são descobertas que você vai fazendo em todos os papéis, em todas as dimensões, e que muitas vezes eles coexistem. Perfeito. Né? Então, esse processo da virada da espiral que você tá trazendo nesse sentido, ele não acontece numa reta, né? Esse processo não acontece que você faz uma mudança, um desenvolvimento num processo que seja uma reta, né? Ele tem até voltas, né? Você anda 10 passos para frente, às vezes tem que voltar 5 para trás para poder ter um novo passo, né, nesse processo. Então, não sei se na viagem do Michael, né, na medida que ele vai descobrindo, ele vai fazendo um processo meio que seletivo, né? Eu acho que principalmente quando eu entendi assim, ele mais... Ai, não posso contar tudo, né? Mas o encontro dele... Pode contar. Pode contar. Spoiler, meu Deus. Não tem problema, pode contar. Não, mas eu tenho o Michael. Então vocês esquecem, tá? Não, tá ótimo. Que é o lance do Lucas, que é muito esse encontro com a nova geração, né? O Lucas traz, assim, né? Aquela coisa que você fala... Bom, mas é bem isso, né? Que nós somos. Esse cara realmente vai ser responsável por algo? Alguma coisa assim? O Lucas. Eu entendo, sabe, Regina, que tem alguns elementos, né, nessa reflexão que você trouxe. Primeiro, assim, o meio é muito forte. O meio que a gente vive, tá? E a gente é influenciado por ele, por mais que você tenha consciência, por mais que você esteja presente e tudo, o meio tem uma influência muito forte. O meio alimenta dentro da nossa cabeça o que é certo, o que é errado, como eu devo agir, como eu não devo agir, enfim, tudo isso. Então, se eu tenho likes ou não, ou não, exatamente. Então, assim, experienciar situações em meios diferentes é fundamental para que você possa ter perspectivas diferentes, né? Não sair da bolha. E hoje, até nas questões de online, mídias sociais, etc., a gente acaba vivendo numa bolha onde a inteligência artificial vai trazer e comprovar aquilo que eu penso. E isso vai me posicionar num radicalismo para um lado, ver se aí as questões políticas do país, né? Ou você está de um lado ou está do outro. Sim. Mas o que faz a gente crescer além do meio é estar atento a isso, né? Ter essa capacidade de se desconectar da persona que eu acho que eu sou, o Éden aqui falando num podcast, e entender que isso é só um personagem. Que quem eu sou nem se chama Éden, né? Quem eu sou é algo muito maior que não cabe dentro desse corpo. E na medida que você se desconecta disso, fica mais claro esses elementos e como você pode transitar nos meios sem ser tão se influenciado por eles. Trazendo para um exemplo mais concreto, esses dias eu saí da empresa, eu estava dirigindo, dirigi, sei lá, cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, alguma coisa, e eu peguei um sentimento ruim dentro de mim. Eu captei no meu corpo. Já tem um bom tempo que eu medito, eu tenho ficado muito atento. Ultimamente eu estou muito diligente nessa coisa da meditação e tudo, das minhas conexões. E aí eu consegui captar isso. Quando eu consegui captar, eu comecei a investigar de onde está vindo esse sentimento. Aí eu identifiquei um pensamento que era de uma vergonha que eu tinha vivido um tempo atrás. Naquele momento, ao invés de reprimir o pensamento, reprimir o sentimento, eu saí do estado meta e fiquei observando aquilo. Aquilo se dissolveu, cheguei em casa, interagi com minha família e tudo. Talvez no passado, eu não iria observar esse sentimento, porque eu estou tão identificado com esse personagem, e aquilo iria tomar conta de mim, eu ia chegar em casa e ter algum problema. Então eu acho que perpassa por isso, por essa atenção, por esse estar na presença, e pelo se abrir, porque a gente quer a verdade absoluta, a gente quer segurança. O ego, ele quer garantir a nossa sobrevivência. Para garantir a nossa sobrevivência, ele precisa de predizer o futuro e, basicamente, repetir o que você fez ontem. Porque você chegou até aqui, com a idade que você chegou, num sucesso razoável, numa felicidade razoável, então vamos repetir o que trouxe a gente até aqui para a gente continuar. Então, abrir mão disso
também nos coloca numa posição insegura. E a gente prefere o sofrimento familiar do que a insegurança As possibilidades. das possibilidades, é isso. Bom. Não, você estava trazendo e estava me ocorrendo alguns depoimentos ou de grupos que nós fizemos ou participamos. E eu lembro que uma pessoa estava dizendo assim, não, o meu estalo para a consciência era uma dor que eu sentia no meu estômago e que todos os dias, na hora que eu ia para o trabalho, eu sentia aquela dor e eu falava, o que está acontecendo, né? O que eu posso... Um pouco que você está trazendo, eu queria trazer a questão da dor, é assim, que a gente tem uma porta fechada para o inconsciente, né? Sim. A gente não considera a intuição estado sagrado e que nos coloca numa força de poder pessoal. Sim. Que poderia enfrentar qualquer novas possibilidades, né? Perfeito. Ou enfrentar ou absorver, né? Essa possibilidade. Então, é o que você falou, às vezes a gente convive com isso, né? Do que abrir a porta dessa manifestação do inconsciente, do coração. E na medida, porque é como se fosse mais ameaçador do que eu pudesse lidar com isso. E a gente tem condição de lidar com aquilo que aparece, né? Perfeito. Desde que você encare aquilo, né? Você vai olhar para aquilo. E a gente tende até, a gente sabe que até relacionados a processos depressivos e tudo mais, é como se o inconsciente estivesse batendo a porta, o inconsciente, né? Batendo a porta, olha aqui para mim, né? Perfeito. Deixa eu me manifestar, Perfeito. deixa eu estar, olha o que está acontecendo com você, comigo, né? Sim. Então, esse processo em que a nossa cultura, do ponto de vista racional, um ponto de vista valoriza muito mais a racionalidade, enfim, e essas questões mais ou pragmáticas e que nem considera isso, né? Então, você está com dor de estômago, então é o seguinte, você toma medicamento X, PTO, tal, para que isso alivie a sua dor, né? Sim. Sem considerar essa questão, né, mais ampla, esse olhar nosso mais holístico, né? Sim. Sobre nós mesmos, que é uma das fases que você traz aqui de evolução de consciência, né? Perfeito. De olhar o ser humano de uma forma mais holística, olhar a sociedade de uma forma mais holística, as organizações de uma forma mais holística, né? Tudo Sim. isso integrado, né? Sim. E isso que a gente traz aqui no livro, né? Quando o general consegue, finalmente, não mais general, né? O Michael, quando ele consegue alcançar a Cidade Amarela, é um entendimento muito claro que ele tem, que não existe separação, né? Não existe eu e você, não existe, e também não existe uma verdade absoluta. Então isso posiciona ele completamente diferente na vida. O que eu costumo dizer é o seguinte, quanto que é 7 mais 3? Quanto que é? A matemática é 10. É 10. Né? Quanto que é 8 mais 2? É 10. Quanto que é 15 menos 5? É 10. Então, assim, o problema é que cada um acha que a única forma de chegar em 10, que a forma dele de chegar em 10 é a certa. E a gente esquece que tem várias formas de chegar em 10. Você conversando, eu tive dúvida. Não, porque acho que esse é um exercício magnífico de que mexe com os padrões já estabelecidos, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira de... Nossa, tive dúvida de responder que era 10. Será que é 10? Mas, porque isso expande o nosso olhar para algumas coisas. E quando você traz no livro essa questão da autodescoberta, né, que vem o movimento, o que está acontecendo comigo, o que eu estou dando atenção, né, que a porta lá batendo do inconsciente lá, que ignorado por algum tempo, por um bom tempo, ele vai fazer um estrago em você, nas suas relações que você tem no mundo. Sim. Então, acho que são esses pontos que vão trazendo assim, ó, que também eu vejo como uma capacidade extraordinária de você questionar, né? Porque os mundos das cidades não permite esse questionamento.
né? Não. Porque ele te coloca dentro de um padrão. E quando eu olhei também isso aqui, eu fui fazer muitas conexões, né? No meu exercício lá. Eu falei assim, puxa, a gente podia olhar isso como a visão de carreiras dos setênios aqui, sim. ó. Dá pra gente olhar para um monte de coisa. E acho que esse é um ponto de conexão do ser escrito com os momentos de vida particulares que nós estamos vendo. E se a gente tiver consciência disso, isso vira uma força extraordinária. Perfeito. Então acho que é um ponto ali que eu brinquei assim, não sei se você e a Regina trouxe a coisa do Lucas, né? Gente, quem é executivo, quem é empresário, se não conseguir lidar com as novas gerações, não vai funcionar, vai quebrar. Ah, eles são assim, são assados. Isso é a realidade, isso é a verdade. Este é o que temos para hoje. Então, reclamar disso não vai te colocar em situação positiva. Você precisa compreender de onde eles estão ancorados e por que eles pensam daquela forma, por que eles agem daquela forma. Assim como você precisa compreender as pessoas de gerações anteriores, onde estavam ancorados e por que pensam daquela forma. Então, julgar o outro por como ele vai chegar a 10 não vai resolver seu problema. E com a lente do passado, né? Se você Exatamente, a gente está sempre julgando com a lente do passado. Né? Eu não vejo a realidade, eu vejo a projeção do meu passado dentro do que está acontecendo e faço uma leitura. Então, ter essa clareza, ter essa consciência é extremamente importante, porque a gente falando de liderança agora, ou mesmo que seja um empresário, qual o papel do líder? Olhar para a realidade e tirar uma foto o mais fidedigna possível. 100% fidedigna nunca vai tirar, porque nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Vai estar contaminado com os bias. Porém, se eu tenho um bias ancorado em uma dessas cores aqui, que os níveis de consciência representam a cor, em uma dessas cores, aquela foto vai estar contaminada por essa cor. E aí, se eu tenho consciência que eu consigo, e o amarelo traz isso, nessa consciência amarela, eu consigo transitar pelas cores. Então, eu consigo entender o que está acontecendo na perspectiva das cores ou do nível de consciência de todos os envolvidos. E aí, ter uma foto mais fidedigna possível para tomar uma ação. E esse olhar, né, que vai para o nível amarelo ali, você olha para essas cidades, né, sem o julgamento. Perfeito. E esse é um ponto que, para mim, ele é chave nessa construção, nessa metáfora de assim, como que você vai olhando para o outro sem julgar. Sim. Porque é a primeira forma de você poder se relacionar com isso, não de já colocar... E aí, quando você traz uma questão, que é o cenário que a gente vive, um cenário de polaridades, é porque tem julgamento. Perfeito. Né? É um nível de consciência julgando o outro. E eu quero te fazer uma pergunta depois que eu acho que é muito importante, mas assim, só para complementar aqui, é que a gente tem uma visão do ponto de vista de termos valores fixos, né? Uhum. E processos de transformação, do ponto que a gente traz aqui, a revisão de valores é muito importante, Perfeito. né? Porque muitas vezes você monta a sua escala de valores dentro das cidades, os pontos de valor que dão sustentação àquela estrutura, aquele modus operandi, tipo de comportamento, estão baseados em valores que predominavam naquele momento, né? E a gente tem essa questão que eu acho que é conservadorismo, né? Nesse sentido, em que às vezes você vê até as organizações falam assim, não, tudo bem, eu topo transformação, mas nós não vamos mexer nos nossos valores, né? Os nossos valores estão em risco, né? E não sei por que é tão ameaçador se eu posso criar valores até mais nobres, né? Sim. Ou até mais né? Que posso colocar em estados diferentes, né? Sim. Em estados da arte diferente, sim, né? Uma organização. Mas aí está o apego, né, Regina? O apego à ilusão, o apego ao personagem. Então, a organização, no exemplo que você trouxe, ela está apegada a um personagem do qual se despir daquele personagem é quase que despir da existência. Ou o profissional, eu sou assim, eu ajo dessa forma, liderança é isso, sucesso é isso. A gente tem, só fazer a pergunta para a pessoa, o que é sucesso para você? Como é que é liderança? O que é... Você vai identificando os pontos. Então a pessoa se apega àquilo, que se ela se vê sem aquilo, ela se vê sem a existência dela. Ela não consegue se encontrar.
E é um processo, né? É um processo você entender que essa construção e desconstrução faz parte. E ela é super saudável e ela vai te economizar na vida sofrimentos absurdos, né? Do que você ficar simplesmente apegado a um só caminho, né? Eu acho que esse momento aqui, você é uma das pessoas corajosas de trazer a questão da transcendência no mundo em que vivemos, digamos assim, nesse meio, né, que você está trazendo. E assim, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, Sim. porque isso é muito disruptivo e a gente tem visto dentro das organizações que as pessoas, não totalmente como se fosse um movimento único, mas individual, que as pessoas têm buscado outras respostas, né, do ponto de, para poder, na sua jornada mesmo, criar experiências de descobertas e tudo mais. Então, como você é uma pessoa muito corajosa e está trazendo essa temática e traz no livro, né, esse estágio da intuição e todo esse processo que a gente nós somos mais do que aquilo pensamos, do que somos. Se você puder falar sobre isso. Sim, perfeito, Regina. Bom, primeira coisa é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui, somos apegados ao ego, somos identificados com um personagem e tal, pode ser traduzido cientificamente, é que eu vou usar uma linguagem muito científica para isso, como talvez o seu Default Mode Network. O que é isso? São estruturas, conexões cerebrais que definem quem você é, tá? De forma metafórica e resumida. E esse Default Mode Network, ele representa, metaforicamente, imagina que você sobe uma montanha todo dia para ir trabalhar, tá? E você tem que subir essa montanha e descer essa montanha para ir trabalhar. E você mora num lugar que neva. Você vai subir essa montanha, chegar lá, você vai colocar seu esqui e vai descer. Todo dia, todo dia, todo dia. O que vai acontecer com essa descida sua? Vai formar o que ali, quando você desce? Caminho. Vai formar um caminho. Metaforicamente, isso pode ser um caminho neural, tá? Então, quando você sobe a montanha, que pode ser um tipo de raciocínio, pode ser um comportamento, pode ser o que for, você está lá em cima da montanha, é muito mais fácil, e o seu cérebro quer economizar energia, o seu ego quer garantir sobrevivência, você descer o mesmo caminho. Por isso que mudar é tão difícil, mudar um comportamento é tão difícil. Aí tem várias maneiras de se mudar um comportamento, de se mudar, de ampliar a sua consciência, etc, etc. Uma delas é você apagar esse Default Mode Network, apagar a sua noção de self. E para isso, eu não sei nem se eu posso chamar de ferramenta, tá? Mas a ferramenta mais avançada que eu já tive contato em toda a minha vida, começou lá com a meditação e tudo, mas é a ayahuasca, que é um expansor de consciência. A ayahuasca, e isso tem os estudos mostrando, nesse momento agora que eu estou conversando com vocês, tem partes do seu cérebro que se ilumina, eu falo alguma coisa, a ayahuasca, talvez aqui o seu córtex visual, cria um copinho com uma bebida marrom, e o seu Default Mode Network está assim, ó, super aceso. No momento que você entra no processo, que você consagra, e tem uma diferença entre consagrar e tomar ayahuasca, etc., mas quando você está no processo ali, que o seu corpo é inundado por DMT, e você já tem DMT no seu corpo, portanto a ayahuasca não é um alucinógeno, ela é um enteógeno, tá? Seu corpo produz DMT. Quando você nasce, que você chega nesse mundo, seu corpo está inundado pelo DMT, então as portas do mundo espiritual se abrem e você chega. Quando você morre, seu corpo inunda de DMT de novo, as portas do mundo espiritual se abrem e você sai. Quando o seu corpo se inunda de DMT, é muito natural o Default Mode Network ele começar a se apagar. E aí a pessoa tem talvez uma experiência de quase morte, que é o que pode ser chamado. As descrições são idênticas de uma jornada xamânica com uma experiência de quase morte. As descrições são idênticas. Nesse processo, a pessoa pode passar por um processo que a gente chama de morte xamânica, que é o quê? Desligar o Default Mode Network. Ali você entra num processo, não é que eu entendo que o Adilson e a Regina são iguais a mim, ou são uma projeção minha, ou nós somos únicos. Não. Ali naquele momento você eu sou o Adilson, eu sou a Regina.
Não é que eu entendo que eu sou uma centelha divina, e aí o divino você coloca o nome, o rótulo que você entende, que sente no seu coração. Não é que eu entendo isso, mas eu sou a centelha divina. E aí você vive essa experiência que é inefável e incognoscível. Nem eu, nem nós aqui temos palavras no vocabulário suficientes para descrever, nem a gente tem cognição para compreender ela, se eu falar em palavras. Então você vive essa experiência. E aí todas as partes do seu cérebro, que antes estavam mais ou menos se acendem como um todo e o Default Mode Network diminui. Quando você volta daquela... Primeiro, você vive essa experiência e não é uma coisa igual a maioria das pessoas pensam que é um negócio ilusório, você vai ter uma viagem, eu já tomei LSD, eu sei como é que é. Não, não é nada disso. É um negócio divino, é um negócio espiritual e é um negócio transcendente. Então a pessoa vive essa experiência, ela volta, ela entende que esta realidade aqui que a gente está vendo, isso não é a realidade plena, que existem outras realidades muito maiores, mas muito maiores do que essa. E além de entender isso, quando o Default Mode Network dela volta de novo, ele não está tão grande quanto ele era antes. O que isso significa? Aquele caminho que você sobe a montanha para descer é como se tivesse dado uma tempestade de neve. E aquele caminho que tinha formado, ele se cobriu. Você vai ter a memória que você descia por ali, mas você tem a opção de abrir um novo caminho diferente. Como é que essa filosofia toda metafórica, e até com um pouco de ciência que eu estou trazendo, se aplica na prática? Eu, há pouco tempo atrás, eu vivi uma experiência onde o meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Então, eu tinha algumas memórias dele, e eu voltei, porque é muito natural você revisitar memórias, você voltar no passado, às vezes ir para o futuro, encontrar com pessoas que já se foram desse plano, encontrar com entidades, com mensagens muito profundas. E eu estava vivendo uma experiência onde, de fato, isso aconteceu. Eu estava no cavalo com ele e a memória que eu tinha era que ele estava brigando comigo no cavalo. Quando eu voltei nessa experiência, o que eu vi? Eu vi o meu pai, o cavalo assustado, o meu pai me segurando aqui no peito, eu com 3 anos de idade, 4 anos, ele me segurando e ele tentando controlar o cavalo. De uma experiência, eu chorando e o meu pai brigando comigo, que pode criar toda uma estrutura psíquica onde eu não sou amado, não sou aceito, para uma experiência onde o meu pai me ama e estava me protegendo. Qual é o impacto que isso tem na minha vida futura? Então a transcendência é a ferramenta, e aí eu volto à ayahuasca hoje, que é o meu caminho espiritual, não significa que precisa ser o seu, mas é a mecânica mais profunda, mais divina, quando bem feita, quando bem estruturada, e mais transformadora que a pessoa pode viver na vida. E aí você vive umas experiências dessa, você volta lá pro seu dia a dia, né? O indicador do treinamento, o budget, o turnover, a hora extra, não sei o que é. E aí você volta para aquilo. Só que a sua visão vai estar diferente. Você não vai sofrer com aquilo mais. Porque antes você tinha um sofrimento, porque aquele indicador, 0,2 pontos percentuais de não sei o que, é identificado, é você. É como se você estivesse falhando. Hoje em dia você tem uma experiência diferente. Aí a pessoa pode se perguntar assim, mas Éden, então vou ficar descompromissado com o negócio? Muito pelo contrário. Você deixa de gastar energia e você passa a investir energia, porque como você não está identificado, você consegue ter mais criatividade e maneiras diferentes de lidar com a situação. E outro elemento, você vibra de uma maneira diferente. Uma coisa é eu dar um feedback para alguém querendo extrair. Isso é muito natural da sociedade laranja, né? Extrair o melhor das pessoas. Cara, você extrai suco de uma laranja. Você está acabando com laranja. Exatamente. Pessoa, você cria um ambiente para ela florir. Exatamente. Pessoa, você cria um ambiente para ela florir. E esse negócio de extração, eu estava no táxi, vindo para cá, eu vi o novo livro lá de um autor, não vou citar qual é, mas estava dizendo assim, tal... Como extrair o melhor de você e das pessoas. Eu falei, cara, nem sei se o autor escreveu isso de fato. Mas assim, essa coisa da extração deveria mudar, né? A gente deveria florir, enfim.
E contraintuitivamente, quanto mais você entende que isso não é uma realidade, mais você consegue, de fato, interferir, manifestar e projetar uma realidade diferente. Isso abre todo um campo de discussão que a gente precisaria de muito mais tempo para explicar aqui. Mas eu acho que é isso, Regina, de forma geral. Uau! A Rê vai fazer uma colocação, uma pergunta ali só para interagir, e depois dela, da Regina, uma mensagem que você possa deixar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, né? Então, Rê, alguma colocação, alguma... Não, como nós estamos no final, é só agradecer a sua inspiração, né? A partir da sua trajetória e da sua aprendizagem que você traz, né? Do seu processo de evolução, poder, na realidade, polinizar, né, o mundo com toda essa tua experiência. Muito obrigada pela sua participação. E aí é uma mensagem, né, olhando para os nossos ouvintes aqui, é uma mensagem que você possa deixar para ouvintes e seguidores aqui do podcast Estação Liderança. Você é maior do que você pensa. Então, hoje, talvez você viva uma situação, e é muito natural, porque o sistema e a sociedade traz isso para a gente, uma situação de tristeza, uma situação de impotência, e você é maior do que isso. E, às vezes, eu tenho para mim que quando a gente se desconecta desse maior, desse divino, e aqui eu não estou falando de religião, a gente se desconecta dessa energia maior, universal. E aí só nos resta roubar a energia um do outro, para a gente se abastecer. E aí a gente gera o mundo que a gente vive hoje. Quando você se conecta com esse divino, você não precisa oprimir o outro, você não precisa ser melhor do que o outro, porque você já está cheio de energia. Então, seja o divino seu qual for, é a força universal, é Deus, é o grande espírito, é Shiva, chama do jeito que você quiser, se conecte com ele, se conecte, que isso vai te levar e vai te trazer clareza do quão grande você é. Você é uma centelha divina, você não é um profissional. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam no podcast Estação Liderança. Nos siga, compartilhe, comente como foi a experiência com esse podcast e acompanhe toda quinta-feira um convidado extraordinário para compartilhar aqui conosco a sua bagagem, a sua experiência, para a gente construir esse mundo melhor que nós queremos a partir das nossas ações com as demais pessoas que estão conectadas com essa visão de evolução de consciência.